Porque Deus nos ama. Amém? Amém. Então, por causa do pecado do homem, tudo veio ser entregue a Satanás. Tá? Só que Deus, o amor de Deus era tão sobrenatural, que o que Deus fez? Gente, uma coisa que eu estava refletindo, está aqui em Gênesis 3, 22, 24, aí na página 4 mesmo, vai dizer assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim. O que Deus fez? Adão ele já tinha comido a fruta, né, do bem e do mal, que na verdade, se nós for parar para pensar, quando Adão come essa fruta do bem e do mal, a única coisa que ele veio conhecer foi o mal, porque o bem ele já vivia no bem, ele conhecia Deus, né? Tudo era bom, ou seja, ele só veio conhecer o mal, que era o outro lado, que ele não conhecia ainda, que veio conhecer doença, tristeza, dor. Então ele só veio conhecer isso. Então Deus, o que Deus faz? Vão expulsar ele do jardim para que ele não coma a árvore da vida eterna, porque senão ele ia viver eternamente, ele ia ter um corpo eterno, cheio de pecado, e não ia ter chance nenhuma de salvar o homem. Então uma coisa que eu estava refletindo aqui é o que? Muitas das vezes, por amor, Deus teve que expulsar ele. Porque se Deus não expulsasse ele, por amor a ele, ele podia comer da árvore e viver eternamente. Então amor, gente, não é só ficar passando a mão. Às vezes você precisa dar uma cacetada. Entende isso? Esse negócio que nós temos que aprender isso, porque muitas das vezes a gente acha que a pessoa não gosta de mim, a pessoa, porque às vezes a pessoa é mais dura. E muitas das vezes essa dureza que vai fazer a gente crescer. Então não acha que amor é só passar a mão. Não. Às vezes você precisa dar uma cacetada para a pessoa crescer. Então o próprio Deus fez isso. Se nós prestarmos atenção, Deus, mesmo quando Ele não fala uns não com nós, por amor. Então aprenda a crescer com umas cacetadas. Não fica chateado, não fica emburrado. Vou parar de ir na igreja, vou parar de... Porque o pastor falou isso, o pastor falou... Não. Eu sou muito, 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 muito legal, mas na hora que eu preciso dar umas cacetadas, eu dou sem dó. Eu dou sem dó. Porque eu cresci assim. Para mim chegar onde é que eu estou hoje, eu precisei levar umas cacetadas bem boas. Então aprende isso, gente. Muitas das vezes, por seu bem, você vai precisar levar umas cacetadas. E aprende com essas cacetadas. Então, Deus expulsa o homem por amor a ele. Para quê? Para colocar o plano dele em prática. Entende? Ninguém pega Deus desprevenido, tá? Satanás não pegou Deus desprevenido. Deus já tinha um plano, que era Jesus vir. Então vamos lá no plano de Deus, para reconquistar a autoridade. Jesus, o plano de Deus para reconquistar a autoridade. Ele estava com Deus e ele era Deus. João, do 1 ao 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja,
No princípio, Jesus ele era o Verbo, Jesus ele era a palavra. Se nós formos estudar a palavra no profundo, uma coisa que eu descobri em umas aulas que eu tenho em casa, muitas das vezes a gente acha que Deus simplesmente que haja isso, que haja aquilo, que haja, construiu todas as coisas, né? Só que não. Aqui Jesus ele era o Verbo, Jesus ele era a palavra. Lá em Provérbios fala que Jesus ele era o arquiteto. Ou seja, antes de Deus falar o haja, Jesus já tinha desenhado tudo: as árvores, a montanha, o mar, as estrelas. Então Deus ele é perfeito. Então antes que Deus lance uma palavra, Ele já arquitetou tudo. A sua vida já está toda arquitetada. Por isso que lá em Isaías fala que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te escolheu e te preparou. O problema é que muitas das vezes nós que saímos fora dos planos dele. Os planos de Deus para nós é bom, é perfeito e é agradável. Só que nós, muitas das vezes, saímos fora desses planos. Então Jesus, ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus. João 8,58. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus estava antes de Abraão. João 17,5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Verbo se fez carne, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, Filho único do Pai. Jesus fora o unigênito, mas se tornou primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1,15. Para ser o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8,29. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse. Então entende, Satanás ele pega a autoridade de Adão, mas Deus coloca o plano dele em ação. Apocalipse 1,5, isso mesmo é, Apocalipse 1,5, vai dizer assim: e Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Olha só, o sangue de Cristo, Ele nos libertou de todos. Não fala de alguns, é de todos. Tá? A Bíblia fala de todos. Muitas das vezes a gente não consegue vencer certas áreas de nossa vida. Tem muitas pessoas que não conseguem vencer algumas áreas, peca, sempre caindo no mesmo erro. Uma, porque ainda não conhece quem você é em Cristo Jesus. Quando você começa a conhecer quem você é em Cristo Jesus e começa a tomar posse disso, é o que eu disse, é como a glória de Deus vai crescendo sobre a sua vida, o Espírito Santo ele vai crescendo e automaticamente o seu corpo ele vai ficando do tipo blindado. Na hora que você vê, você já não peca mais da maneira que você estava, você já não erra mais da maneira que você estava, tá? Você não erra mais. Porque você está entendendo quem você é.
o inimigo ele não vai te atacar da maneira que ele te atacar. Então tem muitas às vezes que a pessoa cai são tentações bobas que o inimigo lança, e se você parar para prestar atenção em Satanás, o que ele faz? Se ele lançou uma tentação aqui hoje, você caiu, aí você vai lá, pede perdão e tal, firma de novo, bonitinho. Passa 1 ano, 2 anos, ele vai lançar a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma estratégia, ou seja, você vai cair no mesmo erro que você caiu há 1 ano atrás e pediu perdão. E por que está caindo de novo? Duas coisas. Ou você não conhece quem você é, ou caráter. Entende que nem tudo é diabo. Tá? Na nossa vida espiritual, se você não colocar o seu caráter em prática, você vira um alvo fácil. Porque muitas das vezes nós culpamos o diabo, em tudo ele vai entrar, sim, mas nós precisamos forjar o nosso caráter a cada dia. O nosso caráter tem que ser trabalhado a cada dia. Então a glória do Senhor, ele vai sim crescer, ele vai sim nos proteger, mas só se a pessoa não trabalhar no caráter dela, o Espírito Santo ele não vai te obrigar a nada. Ele não te obriga a você viver uma vida de santidade. Então o nosso caráter tem que ser trabalhado também dia após dia. Tá? Porque o sangue de Jesus, ele já nos libertou. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. De todos. Por que nós somos hoje justos? Nós não estamos na posição de pecador mais, porque o sangue de Jesus nos libertou de todos os nossos pecados. Ele pagou o preço. Então ele tira nós da posição de pecador e coloca nós na posição de justo. Então eu não sou pecador, eu sou justo, eu sou justiça de Deus. Só que quanto mais eu falar que eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, Pai, me perdoa que eu sou pecador, Pai, você vai se tornando pecador, porque você está profetizando. Então quanto mais você falar que você é justo, porque a Bíblia diz que você é justo, quando eu descobri isso, eu só declaro que eu sou justo. Então eu notei que o quê? Automaticamente eu fui me acertando. Automaticamente eu fui me acertando. Por quê? Eu estou declarando a Bíblia diz que eu sou justo. O sangue de Jesus, ele levou todas as maldições. Entende isso? A partir do momento que você aceitou Jesus, o sangue dele levou todas as maldições sobre a sua vida. Tá? Então toda maldição que vem lá de trás, em você ela tem que parar. Em você ela tem que parar. Meu bisavô era diabético, fulano era diabético, em você tem que parar. O casamento da minha bisavó não deu certo, da minha mãe não deu certo, em você tem que parar. Tem que parar. Mas por que não parou, pastor? Porque muitas das vezes, porque você não sabe quem você é, o direito que você tem, Satanás, ele tira o proveito disso. Entende? Então o que você tem que fazer? Satanás, acabou a gracinha por aqui. Eu sei quem eu sou, eu sei que o sangue fez isso por mim, a partir de hoje eu não aceito. Eu não aceito mais. Então todas as coisas de ruim que vem lá de trás tem que parar em você. Porque hoje você sabe que você é nova criatura.
Só que o que? Você tem que declarar isso no mundo espiritual. Tá? É declarar. As suas palavras precisam sair. Tá? Então, quando você chegar em casa, você sobe para um monte e declara para o mundo espiritual ouvir. Satanás, eu sei quem eu sou, essa maldição não pode mais ficar em mim. Quebra essas coisas. Quebra essas coisas. O que acontece muito dentro da igreja? Tem pessoas que gostam de ser mimado, gostam de ser paparicado. Então, muitas das vezes, quer se mostrar fraco para receber atenção. Eu aprendi isso também sobre cura. Tem muita gente que não recebe cura. Por quê? Muita gente, tem pessoas que têm enfermidade e por causa dessas enfermidades recebe mais atenção do filho, recebe mais aproximação dos amigos e tal. Então ela prefere não receber cura. Ela prefere não receber cura. Recebe algum negócio do governo por causa de um tipo de enfermidade. Então ela prefere não receber cura. Isso aconteceu em Porto Alegre, na igreja do pastor Medina. Tinha uma menina que ela era surda, então ela foi levada lá no culto. O pastor orou para ela, essa menina começou a ouvir. A avó dela, que estava com a guarda da menina, foi lá brigar com o pastor. Porque ia perder um dinheiro lá que ela recebia do governo. Mas isso acontece muito dentro da igreja. Quando Jesus chega perto do cego, eu ficava me perguntando muito por causa disso. Jesus chega perto do cego e pergunta para o cego: o que é que tu queres? E eu ficava falando: gente, o cara é cego, o que Jesus me perguntou? O que ele quer? Eu quero enxergar. Se você prestar atenção, quando Jesus pergunta a ele o que ele queria, né, que ele declara que ele queria ver, a Bíblia diz que imediatamente ele solta a capa. Aquela capa, antigamente, Roma dava aquela capa somente para quem estava numa posição de mendigar. Então, quem tinha aquela capa antigamente, ela podia pedir esmola. Ela podia pedir esmola. Então, quando Jesus pergunta para aquele cego o que ele queria, Jesus estava assim: você quer mesmo enxergar? Porque você sabe que se você enxergar, você vai perder a posição que você está. E hoje em dia, dentro da igreja, acontece muito isso. Então, irmãos, Satanás ele tira proveito dessas coisas tudo. Entende? Você precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, ser forte. Por quê? Deus ele já fez nós desse jeito. Nós somos fortes, nós somos maduros, nós já estamos capacitados para tudo. Deus ele já fez isso. Só falta nós colocarmos na posição. Tá? Aí o mundo espiritual ele vai parar de atacar você da maneira que ele te atacava. Por quê? Ele está vendo que você está se fortalecendo, se você está amadurecendo, você está crescendo espiritualmente. Então Satanás não vai te atacar mais da maneira que ele te atacava, porque você está se parecendo com Cristo a cada dia. Então entende, o sangue de Cristo ele já fez tudo. Você é curado, você é fortalecido, você é sarado, você é tudo, porque o sangue já fez, tá? Ele não vai fazer. O outro, Romanos 8:29. Então Cristo ele é o primogênito. Romanos 8:29.
8, 29. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, a fim, Romanos 8, 29. Achou? Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é a sua posição hoje? Irmão de Cristo. Você é o irmão mais novo. Cristo é seu irmão mais velho. Você é filho de Deus. Era Deus, mas deixou a sua glória para substituir o homem. Filipenses 6:8. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, fosse coisa de que não devesse ser igual a Deus, fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se ao descer do céu, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, ao nascer no mundo, e sendo reconhecido como um homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, quando estava aqui na terra, ele era 100% homem. Ele não era Deus. Muita gente fala que ele era 100% Deus, 100% homem. Não, ele era 100% homem. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder no céu. Para quê? Para ser igual a nós. Jesus, ele precisava. Adão, quando ele perde a autoridade, Adão, ele era o quê? 100% carnal. Então, para reconquistar de novo, tinha que ser 100% carnal. Então, por isso que Jesus, ele teve que passar pelo mesmo processo, nascer de uma mulher, ser criança, viver aquele tempo de criança, jovem, adulto, precisou passar a mesma coisa. Precisou ser cheio do Espírito Santo para poder fazer alguma coisa. Nós podemos ver que Jesus só veio fazer alguma coisa depois que o Espírito Santo desce sobre ele. Para quê? Para ser 100% igual a nós. Então, o que você tem que aprender com isso? Se Jesus conseguiu, você consegue. Você consegue. A Bíblia está dizendo que o quê? Ele teve que fazer o quê? Ser semelhante a nós. Ele foi igual a nós. Paulo fala o quê? Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Se Paulo conseguiu, você consegue. Você tem que entender que você é maior do que você pensa. Quando eu coloquei isso no meu coração, a minha vida mudou. Eu não sou quem eu achava que eu era. Eu não sou. Eu sou uma outra pessoa. E a cada dia, essa pessoa, ela cresce em mim. A cada dia essa pessoa cresce em mim. Os demônios a cada dia têm que reconhecer isso. Lá em Lagoa Santa, os demônios já manifestavam assim: você de novo, seu chato. Eles já manifestavam assim: você de novo, seu chato. Por quê? Você sabe quem você é. A maioria das igrejas não gosta disso, falar que você está entrevistando o demônio. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Ah, demônio, olha aqui, ó, dentro do meu olho. Não vou te mandar você embora.
Quero só que você olhe dentro do meu olho. Na hora que ele olha dentro do meu olho, ele sabe. Sabe o que é isso? Autoridade. Saber quem você é em Cristo. Então entende, você não é quem você acha que você é. Você não é. Você é bem maior. Bem maior. Existe uma glória dentro de você, existe uma unção dentro de você, que ela precisa sair para fora. Essa unção, na hora que ela sair para fora, vai curar muita gente, vai libertar muita gente, vai transformar muitas vidas. Entende uma coisa? Luizinho aqui não é nada, mas o que habita dentro dele é tudo. Então, a Cássia aqui não é nada, mas o que habita dentro dela. Então vocês precisam olhar para vocês assim: vocês não é nada, mas o que está dentro de vocês, gente, já pararam para pensar nisso? Que habita dentro de você o próprio Deus, o Criador de tudo, Ele habita dentro de você. Se Ele habita dentro de você, o que mais que você precisa? Pare e pense, o que mais você precisa? Você não precisa de mais nada. Mas aí você pode falar assim: mas pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo. Mas quando você encontra o segredo da intimidade com o que está dentro de você, tudo que está faltando chega. O problema ainda é que você não encontrou ainda, você não descobriu ainda esse segredo. Gente, o seu milagre está mais perto do que você pensa. O problema é que você olha para o seu milagre como se ele estivesse lá nos Estados Unidos. Pastor, tem anos que eu oro para isso. O problema é que você ora olhando lá na frente. A Bíblia diz que a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que nós não vimos. Quando você olha para o seu milagre, ele lá na frente, tão longe, tão longe, tão longe, é assim que ele vai estar. Mas quando você olha para dentro de você, porque o seu milagre é o Espírito Santo que habita dentro de você, querido, ele chega bem mais rápido do que você pensa. Ele chega bem mais rápido do que você pensa. Porque o seu milagre está dentro de você. Existe um poder dentro de você para transformar nações. Quem lembra? Eu esqueci o nome do copeiro, agora é que se entrou na brecha. Entende uma coisa? Deus ele não escolhe, ele espera que alguém se coloque na brecha. Deus ele não vai escolher: esse aqui vai trazer o avivamento, esse aqui vai trazer a cura, esse é quando você fala: eis-me aqui, Senhor. Se você colocar na brecha, pode ter certeza que o poder de Deus vai ser derramado sobre você. O poder de Deus vai ser derramado sobre você. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. É o que eu falo. Todas as vezes que você chegar aqui, profetiza sobre os cadeiros. Isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. Profetiza. Só que profetiza da maneira correta. Qual que é o nosso problema? Deus, liberta fulano do álcool. Ô Deus, liberta Beltrano das drogas. Você pediu para libertar. Deus vai lá e liberta. Só que a pessoa vai estar no mundo.
Por quê? Deus atendeu seu pedido, era para libertar, libertei. Deus, eu entrego fulano para ti, vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser levita. Entrega essa pessoa para Deus. Aí o que Deus vai fazer? Não só trazer ela para a presença, mas como colocar essa pessoa como um canal de bênção. Gente, a autoridade está nas nossas mãos. Vocês que são pais, que são mães, vocês têm autoridade sobre a vida dos teus filhos. Essa menina está quantos anos? 2 anos e 4. A Cacá, ela precisa começar a profetizar na vida da menina dela desde já. Desde já, profetizar os 5 anos, os 6, os 7, até profetizar como vai ser o marido dela. Você precisa profetizar. Porque tudo aquilo que você profetizar, automaticamente Deus vai alinhando ela. A Luísa, desde quando a Fabiana estava grávida, eu colocava a mão na barriga e ia profetizando. Eu profetizo sobre a Luísa que ela vai ser usada com dom de cura, com dom de profecia. Eu saio profetizando tudo sobre a vida dela. E já teve testemunhos de pessoas que falou que a Luísa orou para a pessoa e a pessoa foi curada. Então, você precisa profetizar, liberar palavras. Não só sobre a sua vida, mas sobre a vida dos seus filhos. Pastor, mas meu filho está dando trabalho, que é isso e aquilo. Gente, vai lá na cama dele, na hora que não estiver. Não queira bater de frente com a pessoa. Vai lá na cama dele. Profetiza. Meu filho vai ser assim, assim, assim. Satanás, eu não gerei filho para você. Eu gerei filho para o Senhor. Então ele vai ser assim, assim, assim. Abaixo. Se a pessoa bebe, na hora que ele colocar um gole na boca, ele vai vomitar até as tripas. Uma vez uma irmã me pediu para mim orar no sítio do marido dela, eu fui lá. E naquele dia ele ia fazer um churrasco. Eu cheguei lá, estava com aquelas geladeiras de bar, né, lotada de cerveja. E ele não estava lá. Eu impus as mãos lá naquela geladeira lotada, impus as mãos. Falei, eles vão beber, mas eles vão passar mal até que nunca mais ele vai beber. E a irmã falou que foi dito certo. Ele bebeu, ficou pronto, deu um vexame lá, que nunca mais ele quis beber. Existe autoridade sobre as nossas vidas. Entende? Você é primo, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. A mesma autoridade, o mesmo poder que estava na vida de Cristo está na sua. Só que você precisa ser ousado para colocar isso em prática. Foi chamado de filho do homem. Lucas 12:8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Entrou de forma legal no mundo, pelo ventre de uma mulher. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha só, Jesus ele precisou vir de forma legal. Ele precisou vir nascido de uma mulher. Então entende, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, lá em Gênesis,
existia só Adão e Eva. Satanás entrou de forma ilegal. Por isso que Jesus disse que o ladrão, ele pula o muro, mas o pastor, ele entra pela porta.